Palavrinha, dia 25 de junho de 89. Eu fui habituado a uma ideia, fui educado em menino, etc, etc, numa família. Eu preciso notar que isso é uma coisa de tempo muito antigo, né? Família, pode imaginar, meus avós, meus pais, meus avós, com que idade estariam hoje? Cento e muitos anos. Portanto, isso remonta a um ambiente muito antigo. Mas uma família onde havia muitas discussões entre duas espécies de pessoas. Uns eram católicos e outros eram ateus. Então saiu discussões, batalhas. Eram batalhas que no fundo tinham certa cordialidade, quer dizer, terminada a discussão, voltavam a boa paz. Depois nunca dizia desaforo um para o outro, batalhas de gente educada. Mas eram batalhas. Então esses problemas de fé, igreja, etc., princípio de autoridade na matéria política, ou liberdade, cada um faz o que quer, etc. E depois, na igreja, autoridade, o Papa, sobre todos os outros, supremo, sacrossanto, mandando em todos, indicando a hora certa do pensamento humano, no relógio infalível de sua mente, que não pode errar, porque Deus ampara contra o erro. Eu achava o suprassumo do magnífico e do bem ordenado. Quando eu fiquei mais velho um pouco, a essa simpatia se juntou uma adesão racional, que o menino não tem uma adesão racional como a razão do menino, né? Mas mais tarde, refletindo, eu via isto, que eu muitas vezes errava, e que, portanto, eu não encontraria um caminho certo só pela minha cabeça. E que eu queria encontrar um caminho certo, custe que custe, porque eu não sou um cretino. Eu quero acertar com o meu passo. Bem, e como é que eu podia me arranjar nessa situação? Ou tinha um guia infalível, apoiado por Deus, para me guiar, e era o Papa, ou se eu não tinha esse guia infalível, era um outro cego guiando esse cego, porque ele é um homem como eu e acabava errando e pensando besteira como eu. Bem, e portanto era preciso ter uma confiança inteira no Papa ou cair na completa descrença de tudo, no achincalhe de tudo, que é mais ou menos como vive muita gente aí. Vocês devem conhecer gente aí que anda assim ao léu, como um cego pode andar assim num campo, num campo raso. Assim também anda muita gente por aí que não sabe nem onde vai, nem por que pensa, nem o que quer, nem nada, anda como tontos. Bom, e daí eu compreender que a peça-chave de toda a ordem humana e a linha reta para chegar ao céu estava no papado. Então o entusiasmo sem limites pelo papado e pelo dom que Deus deu aos homens quando nosso Jesus Cristo instituiu o papado. Quando Nosso Senhor perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Ele disse: amo. Nosso Senhor perguntou a ele segunda vez: Pedro, tu me amas? Ele disse: meu Senhor, eu amo. Perguntou terceira vez: Pedro, tu me amas? São Pedro, caloroso, disse: vós sabeis, Senhor, que eu vos amo. Nosso Senhor, então, deu a resposta soleníssima: Pedro, tu és pedra. Jogando com a palavra Pedro, né? Petrus, Petra. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. E as portas do inferno, quer dizer, o poder de Satanás, não prevalecerão contra ela, não a vencerão, né? Isso tudo eu achava uma coisa, o supra-sumo, e acho. E quero, quando chegar o momento de minha morte, achar mais do que nunca em minha vida, estar persuadido disso. Agora, mais velho ainda, eu compreendi o seguinte, que nós devemos reconhecer no Papa o poder que nosso Jesus Cristo deu a ele. E não devemos reconhecer um poder maior do que o que nosso Senhor Jesus Cristo deu a ele. Sobretudo, não devemos reconhecer nele um poder menor do que nosso Jesus Cristo deu a ele. Nós devemos ver o papado como Jesus Cristo fez. Nós não podemos modelar um papado segundo nossa cabeça. Nós temos que ver o que nosso Jesus Cristo fez é bem feito. Porque aquele
era infalível no sentido pleno da palavra. Era homem-deus, incapaz de errar, perfeito em tudo quanto fizesse. E a igreja nos ensina que há ocasiões, há circunstâncias, etc., em que o Papa, num documento não dogmático, não oficial da igreja, pode cair em erro. E, portanto, cuidado no que é que nós vamos crer e no que é que nós não vamos crer. O senhor dirá, mas como é que o senhor vai corrigir um documento de um Papa, o senhor, que diz que é um homem capaz de erro? Como é que eu, havemos de acreditar quando o senhor diz o Papa nesse ponto está equivocado? Esse é um sistema muito simples. Há 2000 anos que os papas vêm fazendo documentos. E quando os documentos dos papas, mesmo documentos não infalíveis, seguem durante 1000 anos uma mesma orientação, e um Papa novo contrariar, disser o contrário daquilo, o que vem novo está errado. Não sei se me exprimi bem. Então nunca é pretender entrar em desacordo com o Papa da minha própria cabeça, porque eu sou falível, mas ver o que disseram os papas anteriores. Porque se um Papa novo diz alguma coisa que é contrária a que os papas, numa longa sequência de 2000 anos, disseram de outro modo, esse coitado errou. Não sei se está claro. Mas como é que a gente deve fazer quando a gente está em desacordo com o Papa? Os senhores conhecem o famoso caso de Noé, depois que baixaram as águas. E Noé, uma ocasião, eu não me lembro mais se ele comeu um número excessivo de uvas ou se ele fez um caldo, que era o vinho, e bebeu. Mas bebeu demais, a Bíblia conta isso. E ficou bêbado. A Bíblia não diz que ele tenha feito isso por má fé. A gente tem a impressão pela narração que ele não sabia que dava aquele efeito. Bem, e bêbado tomou uma atitude descomposta. E alguns filhos dele deram risada da atitude que ele tomava. E um filho filho bom, filho que amava, pôs um pano sobre ele, respeitosamente, para ninguém ver o que Noé nesse estado. Porque não representava a verdadeira atitude de Noé. Noé disse, era um homem composto, digno, um homem de Deus, não era um bêbado. Este foi abençoado por Noé por todas as gerações. Quando nós temos a desgraça de ver que um Papa não age de acordo com os ensinamentos dos seus antecessores, nós não devemos estar olhando e depois comentando. Nós devemos dizer, infelizmente foi isto. Pôr um pano, não olhar, mas ficar fiel ao que os antecessores fizeram. Então não é eu, homem falível, corrigindo um Papa infalível. Há pontos em que um Papa, de acordo com a doutrina da Igreja, pode errar, e não é em tudo quanto ele diz que se exerce a infalibilidade, e nós só dizemos que não estamos de acordo com um Papa quando ele está de desacordo com seus antecessores. Então a segurança. Estamos apoiados na autoridade de Deus. Daí veio minha admiração. Eu ia dizer adoração. Corrigi-me a tempo. Mas o entusiasmo é tão grande que minha língua iria para aí. Ficou claro, meu filho? Claríssimo, senhor. A grandeza do papado eu a vi sobretudo em fatos históricos do passado. Na minha vida, eu vi a grandeza do papado em alguns episódios. Por exemplo, mas vocês não podem apreciar porque não conheceram esse tempo. No tempo de Pio XI, o nazismo e o comunismo estavam no auge do poder. Eram os dois grandes poderes da Europa. E ameaçavam tomar conta da Europa, um ou outro. Entrar em guerra entre si, quem ganhasse a guerra tomava conta da Europa inteira. Pio XI publicou 2 encíclicas sucessivas. Uma encíclica condenando o comunismo com uma energia única, e da outra, no dia seguinte, outra encíclica condenando o nazismo. Enfrentou os dois poderes de peito aberto. Não disseram uma palavra. Ficaram quietos. E Pio XI, sem soldados, sem tropas, sem canhões, sem bombas de gás asfixiantes, sem nada disso,
Pio XI os enfrentou assim. Eu acho grandioso. Bem, como sabedoria, eu estou me lembrando um fato relativamente recente da história do papado. Vocês não vão apreciar bem, ainda são muito jovens. Pio XII publicou, esse foi Coragem e Sabedoria. Agora Pio XII publicou uma encíclica, sobre a qual, aliás, eu estou para publicar um trabalho, uma encíclica não, um discurso, em que ele faz uma distinção famosa entre povo e massa. O que é o povo, o que é a massa. É das coisas mais inteligentes que eu tenho visto o pensamento humano produzir. Um conselheiro do Papa, dizem que ele era diretor espiritual do Papa, com quem tive muito boas relações, um austríaco, padre Leiber, me disse que, quando isso saiu, o presidente Roosevelt dos Estados Unidos mandou agradecer ao Papa, um protestante, hein, por esse ensinamento que ele publicou, que orientava até o governo norte-americano no modo de governar os Estados Unidos. Vocês estão vendo que não é pouca coisa. O episódio mais bonito da história do papado, a meu ver, não foi esse. Foi com o imperador durante a Idade Média, com o imperador Henrique IV, imperador do Sacro Império Romano Alemão. Esse homem era um homem herege, ele era a favor dos erros dos maometanos, das ocultas, era um monstro. E afirmava que os imperadores do Sacro Império Romano Alemão era mais ou menos a Alemanha, a Europa Central. Portanto, uma grande parte da Alemanha. Mas que os imperadores do Sacro Império Romano Alemão tinham o direito de mandar nos papas. Uma loucura. E o São Gregório VII dardejou uma encíclica dizendo não tem. O direito, pelo contrário, é o Papa de muitas coisas mandar no imperador. No que diz respeito à religião, quem manda no imperador é o Papa. O imperador tem a obrigação de aceitar. E o Henrique IV se levantou, revoltou-se. Declarou que não aceitava isso, etc. O Papa o excomungou. É preciso dizer que o imperador do Sacro Império era o mais alto potentado da Terra. O Papa bateu essa excomunhão na cabeça dele. Ele disse, a mim não me afeta, eu vou continuar aqui. Ele acabou vendo. Porque como ele estava excomungado, um imperador excomungado perde o império. E, portanto, todo mundo que devia obediência a ele começou a não obedecer. Não se revoltou. Não expulsou do palácio dele, não agrediu, não atacou. Foi se fazendo vazio em torno dele. No fim, até os criados do Palácio Imperial fugiam, porque não queriam ter contato com esse verdadeiro leproso da alma, que é um excomungado. E ele percebeu que ele tinha perdido o império, com uma só excomunhão. Então ele, em pleno inverno, atravessou de Trenó os Alpes, uma coisa doida, porque o inverno nos Alpes é do outro mundo, e com uma comitiva, e foi encontrar o Papa que estava num castelo do norte da Itália, chamado Canossa. Esse castelo existe até hoje. E eu, nas várias viagens que tenho feito à Itália, tinha a intenção de visitar esse castelo, mas não tive tempo. Eu queria trazer um pedacinho da pedra desse castelo. E chegou em Canossa, ele avisou o Papa que o imperador do Sacro Império estava lá. O Papa mandou dizer que não podia entrar. Ele ficou, então, não tinha hospedaria nem nada, fora do castelo não tinha nada, era neve em volta. Ele ficou 3 dias e 3 noites, ajoelhado de lá de fora da porta do castelo, para pedir perdão. E o Papa não queria perdoar. Afinal, a comitiva do Papa tanto pediu, que por causa da comitiva, o Papa deixou entrar o imperador. Então ele pediu perdão e o Papa levantou a excomunhão. E o valor do papado sobre o Sacro Império ficou demonstrado completamente. É uma perfeição do papado. Fiz uma palavrinha a você. Meus caros,